Neste exato momento, os dois filhos do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, estão na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, lá em Nova York, exigindo a cidadania americana. Sabe por qual motivo? Porque novas sanções do presidente americano Donald Trump estão chegando para cima do Barroso, como é o caso do cancelamento do visto do passaporte dele e de todos os seus familiares. E a alternativa que eles estão tentando caminhar para a família se manter nos Estados Unidos é exigindo a cidadania norte-americana o quanto antes para, consequentemente, evitar uma deportação ao Brasil. E ultimamente você tem escutado muita coisa por aí, e é claro que eu, Felipe Lintz, vereador que sou, eleito pelo PL, o mesmo partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, jamais vou divulgar algo que não condiz com a verdade. Por isso que essa informação que eu acabo de trazer a vocês, maravilhosa, vem através do jornalista Luiz Lacombe, diretamente dos Estados Unidos. Queria mandar um abraço para todo mundo que está no consulado do Brasil em Nova York, abrigado no consulado do Brasil em Nova York, Bernardo e Luna, um grande abraço para vocês. Nós recebemos a informação, a pessoa que nos passou a informação... Mas a Luna também está lá? Os dois estavam entrando com pedido de cidadania americana. Cidadania americana. Leito. O Bernardo, os dois são filhos do Luiz Roberto Barroso. O Bernardo trabalha numa instituição financeira aqui dos Estados Unidos. A direção dessa instituição financeira, sabendo que ele está nessa situação complicada e tal, deu a ele férias. O colocou de férias. E ele e a irmã foram para Nova York. Estão lá no consulado do Brasil em Nova York, aguardando, né, uma decisão aí, sem saber muito bem o que fazer. Por isso que o Luiz Roberto Barroso, acho que entre todos os sancionados, foi o que acusou mais o golpe, né? Não nenhum outro, porque deve ser muito ruim para um pai perceber que ele atrapalhou um projeto de vida dos filhos, né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, a informação é essa, de alguém próximo, né, do Bernardo, de que o Bernardo e a Luna, os filhos do Luiz Roberto Barroso, estão em Nova York, no consulado do Brasil. Os dois estariam com um pedido de cidadania americana, né, entrando com esse pedido de cidadania americana, e agora, né, perdendo o visto. Como é que fica a situação? Imagine você fazendo isso aqui no dia, multiplicado por 7 dias, portanto, em uma semana fazendo isso, e multiplicado por 4 semanas fazendo isso aqui no final de um mês. Ou seja, 8.400. Saiba que é exatamente isso que eu estou pronto para te ensinar, utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, chamada inteligência artificial. As IAs vieram para ficar e eu estou pronto para te ensinar um método que eu mesmo desenvolvi e já estou fazendo com que centenas de milhares de pessoas daqui do meu canal tenham uma nova realidade financeira. Para você saber todos os detalhes, saiba que é muito simples. Eu peço para que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois é lá no final deste vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes. É uma oportunidade séria, super em alta no mercado de trabalho, onde você vai vir trabalhar comigo aqui no meu gabinete, e eu, Felipe Lintz, o seu vereador, vou ajudar você a mudar a sua vida a partir de hoje. Então não se esqueçam, lá no finalzinho deste vídeo, eu vou te ensinar como que você vai chegar nestes resultados. Opa! Pera um pouquinho aí! A família do Barroso, do ministro do Supremo, parece estar fazendo, segundo essas informações que escutamos aqui, fazendo exatamente aquilo que eles tanto criticaram a respeito do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados e familiares. Porque vejam só, a turminha da esquerda sempre debochou da possibilidade, inclusive remota, distante, para não dizer nula, do Bolsonaro, de familiares, de aliados, buscarem refúgio em alguma embaixada, de buscarem uma espécie de asilo político, para fugirem de investigações, sanções, etc. Só que vem essa mesma turma que tanto acusa Jair Bolsonaro de tentar fazer isso e faz exatamente o que eles dizem que o Bolsonaro vai fazer. Enfim, a hipocrisia dessa turma da esquerda
exigindo cidadania americana para tentar fugir de alguma sanção para não ser deportado. E olha que essa preocupação da deportação é tão grande que até a militância da Globo já mandou um recadinho pro Barroso, viu? Porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky, é um bastidor que é o seguinte: os ministros do Supremo estão conversando com Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo, é que as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, de visto, não é comunicada oficialmente. Eles não chegam e dizem, Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo têm a história de que foram 8 que estão com visto supremo, 3 estão com visto suspenso, 3 não, mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como fazer isso? Porque não tem como... Ou seja, não vai ter muita saída. Quem foi ver o Mickey foi. Quem não foi, jamais irá novamente. Ai, ai, como disse o próprio Barroso, perdeu o mané. É claro que a partir deste momento começou a existir inúmeras movimentações, muito intensas inclusive, por parte do Ministério das Relações Exteriores, daqui do Brasil, para tentar um contato imediato com a Casa Branca lá em Washington. No entanto, os assessores de Donald Trump deixaram muito claro que qualquer diálogo da Casa Branca com o governo brasileiro está terminantemente proibido, seja qual motivo for, inclusive caso tentem resolver a questão da cidadania americana para a família do ministro Barroso. Olha isso. O Brasil, o presidente Lula ontem externou o que está nos bastidores, né? Que o Trump não quer negociar. O governo brasileiro está até conseguindo algumas negociações ali no plano da diplomacia. O vice-presidente Geraldo Alckmin admitiu ontem que conversou, revelou, né, que conversou no sábado passado com o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, a contraparte dele lá nos Estados Unidos. Conversaram por 50 minutos, mas o que a gente apurou é que, no final, todo mundo sabe que está tudo centralizado na Casa Branca, em Donald Trump, e, por enquanto, o presidente dos Estados Unidos não está autorizando a reabertura das negociações. O presidente do Tribunal de Contas da União, o Vital Rego, está nos Estados Unidos, em Nova York. Ele faz parte de um conselho fiscal da ONU, que analisa as contas dos órgãos da entidade, e ele disse que ele falou para interlocutores que teve várias conversas ali em Nova York, com diplomatas, com funcionários americanos, e nestes diálogos ele colheu a informação de que realmente Trump centralizou tudo na Casa Branca e que, por enquanto, ele não está autorizando a reabertura de negociações. Isso é muito ruim, segundo Vital Rego disse a aliados ali em Nova York e avisou o governo brasileiro, porque mostra que está tendo um certo receio dos funcionários americanos de fazer qualquer negociação, porque eles sabem que Donald Trump está refratário a reabrir essas conversas. Essa comissão de senadores que está embarcando hoje, a maior parte embarca hoje, alguns embarcam amanhã. Eles têm a primeira reunião de trabalho entre eles no domingo, lá em Nova York. Depois, segunda-feira, vão estar na Embaixada Brasileira em Washington, perdão, vão para Washington. E depois vão ter encontros também com empresários da Anshan, aquela Câmara Americana de Comércio para o Brasil. E na terça-feira aí eles têm reuniões no Capitólio, é o Congresso de lá, com os senadores e deputados dos Estados Unidos. Sensacional! Imaginem só, todos os diplomatas
daqui do Brasil enviados pelo Lula para tentar negociar com a Casa Branca nos Estados Unidos, voltando com o rabo entre as pernas, no mesmo avião que a família do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, voltando ao Brasil, sendo obrigados a engolir a seco o sonoro, delicioso não da Casa Branca. Ah, agora estou entendendo, porque esta semana o ministro Barroso concedeu uma entrevista, mas ficou completamente calado quando perguntaram a ele sobre essas sanções de Trump para cima do governo brasileiro, envolvendo até ministros da Suprema Corte. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Nossa, o Barroso tá bem diferente, muito, comparado àquele mesmo Barroso que gritava: perdeu Mané, acabamos com o bolsonarismo. O choro é livre. Boa hora de eu te explicar esta conta aqui. 300 é o que você pode fazer num único dia, vezes 7, portanto em uma semana dá isso aqui. Agora, se a gente multiplicar vezes 4 semanas, nós estamos falando de mais de 8 mil. E detalhe, tudo que eu falo aqui eu provo, até porque eu, Felipe Lintz, o seu vereador, não vou colocar o meu mandato em risco para te oferecer algo que efetivamente não pode funcionar. Tanto é verdade que eu trouxe o depoimento do Henrique, seguidor daqui do meu canal, que entendeu essa conta que eu fiz aqui pra ele e agora não quer parar mais. Olha só. Seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado, todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Ou seja, isso aqui não se trata de golpe, joguinho ou qualquer outra armadilha que você já deve ter visto por aí na internet. Estou falando de números reais, de pessoas reais que estão utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial, usando apenas o próprio computador ou celular conectado na internet para fazer estes números que eu estou te mostrando aqui. Então, para você começar hoje mesmo, saiba que é muito fácil. Você vai parar tudo que está fazendo e vai clicar agora mesmo no link que eu deixei no primeiro comentário que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado também logo aqui abaixo. Imediatamente você vai ser levado para uma outra página onde eu vou te explicar todos os detalhes. E assim você vai começar a mudar a realidade financeira sua e de toda a sua família. E detalhe, estou falando de um método muito simples que não importa se você tem habilidade com a internet, não interessa se você tem 30, 40, 50, 60 anos ou até mais, pois é um método muito simples onde você vai precisar apenas copiar e colar o que eu vou te mostrar. Apenas com seu celular ou computador conectado na internet. Repito, estes números que estão aqui, por dia, por semana e por mês, podem ser a realidade. Então não perca tempo, clique agora mesmo neste link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. Tô te esperando.